Olá e bem-vindos! Todos nós começamos por algum lado, certo? E normalmente esse lado é o algodão, o linho, os tecidos do dia-a-dia. São a nossa base, a nossa zona de conforto. Mas, e quando queremos mais? A verdadeira magia da costura, aquela que nos faz brilhar os olhos, acontece quando damos o salto para o desconhecido. E é precisamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar de cabeça num mundo fascinante e, sim, às vezes um bocadinho desafiador, dos tecidos especiais. Portanto, se o algodão já não tem segredos e a pupilina já se domina de olhos fechados, a nossa veia criativa começa a ficar irrequieta, não é verdade? Começamos a sonhar com outras texturas, com o toque frio e luxuoso do couro ou com a maneira como a seda desliza entre os dedos. A criatividade pede mais, pede novos desafios para podermos criar aquelas peças que são, uau, verdadeiramente únicas. A grande questão é esta. Estão preparados para essa aventura? Para explorar um mundo novo de possibilidades? Porque é exatamente isso que estes materiais fazem. Eles pegam num projeto que seria bom e levam-no a algo extraordinário. E a resposta para como fazer isso? Bem, ela começa já aqui, no nosso primeiro destino. Mundo 1. O couro. O couro. Só de dizer a palavra já sentimos o cheiro, a textura. É um material que impõe respeito, não acham? É luxo, é durabilidade, é uma peça que vai durar uma vida. Mas tem uma regra de ouro. Exige precisão absoluta. Porque com o couro não há botão de desfazer. Cada passo, cada costura é para sempre. E para percebermos bem o desafio, olhem só para esta comparação. A diferença para o nosso amigo algodão é abismal. Onde o algodão perdoa um alfinete mal posto, o couro guarda essa marca para sempre. É uma cicatriz. Onde o algodão se deixa domar pelo ferro de engomar, o couro, nem pensar. Fica claro que a abordagem tem de ser outra, completamente diferente, logo desde o início. Então, para lidar com este material, precisamos do arsenal certo. E esqueçam as ferramentas do costume. Aqui a conversa é outra. Estamos a falar de agulhas que parecem armas em miniatura, de calcadores que deslizam como patins no gelo e, sim, estão a ver bem, um martelo de borracha. Parece estranho, mas acreditem, cada uma destas peças é absolutamente crucial para um acabamento impecável. Vamos focar-nos na agulha por um momento. Reparem bem na ponta. Não é a ponte redonda a que estamos habituados. É afiada, quase como a ponta de uma lança, com um formato triangular. Porquê? Porque ela não fura o couro, ela corta o couro. Ela abre um caminho limpo, preciso, em vez de empurrar as fibras à bruta. E é este pequeno detalhe genial que faz toda a diferença e impede que o material se rasgue. Claro que as técnicas têm de acompanhar esta filosofia. Tudo é pensado. Um ponto mais longo? Sim. Para que fazer furos a mais? Usar clips em vez de alfinetes? Óbvio, zero marcas permanentes. E o nosso amigo martelo de borracha entra em ação para achatar as costuras, fazendo o papel do ferro de engomar. É um processo que nos obriga a abrandar. É quase meditativo. Um verdadeiro trabalho de respeito pelo material. Ok, mas por onde começar sem ter um ataque de pânico? A resposta é começar pequeno. Ninguém vai fazer um casaco de cabedal à primeira. Uma carteira, um porta-moedas, um simples chaveiro. São projetos perfeitos. Permitem praticar todas estas técnicas, ganhar confiança com o material e, o melhor de tudo, sem aquele medo constante de estragar uma peça de couro enorme e, vamos ser honestos, bastante cara. Muito bem. Deixamos para trás a robustez do couro e fazemos uma volta de 180 graus. Agora, entramos num mundo completamente diferente. Um mundo que flutua, que desliza, que sussurra. O reino da leveza e da elegância. Bem-vindos ao mundo da seda. E se o couro era sobredomar a força, a seda é sobredomar, a falta dela. O grande desafio aqui é o controlo. A seda parece ter vida própria, escorregadia, teimosa. É tão delicada que um simples alfinete daqueles normais pode deixar um furo visível para sempre. É sem dúvida um enorme teste à paciência e à fineza do toque. Logicamente, o nosso arsenal tem de ser tão delicado quanto o tecido. As agulhas são as Microtex, super finas, desenhadas para deslizar entre as fibras sem as beliscar. Alfinetes de seda, mais finos que um cabelo. E aqui está um truque de mestre. Papel de seda. Sim, aquele papel fininho. Colocamo-lo por baixo do tecido para lhe dar corpo e estabilidade enquanto cosemos. É um salva-vidas. As técnicas são um belete de subtileza. Diminuímos a tensão da linha ao mínimo para não franzir o tecido. Cosemos devagar, guiando o tecido sem nunca o puxar. E os acabamentos? Os acabamentos são tudo. A costura francesa aqui é rainha e senhora. Porquê? Porque a seda desfia e é transparente. Esta técnica fantástica esconde todas as margens, deixando o interior da peça tão perfeito quanto o exterior. E que projetos podemos fazer para nos apaixonarmos pela seda?
A recompensa é imediata. Um simples lenço, por exemplo, é o campo de treino perfeito para dominar banhas enroladas minúsculas. Uma fronha de almofada, que luxo! É um projeto maior, com linhas retas, que nos ajuda a ganhar confiança a manusear o tecido. E depois, quem sabe, uma camisola de dormir simples, o resultado é sempre espetacular. Chega de delicadezas por agora. Vamos voltar à força bruta. Damos um salto para o mundo da robustez, da resistência, do tecido que está em todo lado. A ganga, ou o nosso polido denim. Um material que começou nas minas e acabou nas passarelas de moda. É um verdadeiro ícone. E o desafio aqui é a força bruta. A ganga é espessa, é densa, é o brutamontes dos tecidos. Tentar cozer ganga com uma agulha normal é receita para o desastre. A agulha parte, de certeza. A nossa máquina de costura doméstica até parece que começa a suar e a pedir socorro. Por isso, a regra é simples. Tudo tem de ser mais forte. A agulha, a linha, tudo. O que é que isto significa para o nosso kit? Bem, significa que vamos focar a artilharia pesada, agulhas para jeans que são praticamente pregos, super reforçadas, linha grossa e resistente, e esta pequena maravilha, o calcador nivelador. O que é que isto faz? Basicamente, quando chegamos a uma costura grossa, uma verdadeira montanha de tecido, esta peça cria uma rampa para o calcador subir e descer sem dramas. É genial! As técnicas, como podem imaginar, são todas focadas em domar este volume todo. E olhem quem voltou, o martelo de borracha. Tal como no couro, é o nosso melhor amigo para espalmar as bainhas grossas antes de as levar à máquina. E aquela costura dupla com linha de cor contrastante que vemos em todos os jeans não é só para ficar bonito, é um reforço, é o que dá à peça aquela durabilidade lendária. E onde é que a ganga brilha? Em tudo o que precisa de aguentar o stress do dia-a-dia. Sacos de compras que nunca mais se rasgam, aventais de cozinha super resistentes, capas de almofada que sobrevivem a tudo. São projetos práticos, úteis e que foram feitos para durar anos e anos a fio. E para terminar a nossa viagem, damos um salto para o futuro. Entramos no mundo dos tecidos técnicos. É aqui que a costura se encontra com a ciência. Nestes materiais, a aparência é importante, claro, mas a função é rei. Falamos de tecidos impermeáveis, respiráveis, corta-vento, tecidos de alta performance. Ora, trabalhar com estes tecidos coloca-nos perante um paradoxo muito interessante. Pensem nisto. Temos um tecido que é 100% à prova d'água. E para o cozer, temos de lhe fazer centenas de pequenos furos com uma agulha. Ou seja, a própria ação de costurar está a comprometer a sua função principal. Cada furo é uma potencial goteira. É um quebra-cabeça. Então, como é que resolvemos este quebra-cabeças? Com um arsenal muito específico. Agulhas Microtex para fazer furos o mais pequenos possível, linha de poliéster porque não absorve água e, claro, clipes em vez de alfinetes para não criar furos desnecessários. Mas a verdadeira magia, a estrela da companhia, é esta aqui, a fita de selagem de costuras. E o processo é este. Cozemos com todo o cuidado, tentando ser o mais precisos possível. E depois vem o grande truque final. Viramos a peça do avesso e com um ferro de engomar aplicamos esta fita termocolante por cima de cada costura. A fita derrete e cria uma barreira impermeável, selando todos os furinhos que a agulha deixou. É isto que garante que um casaco de chuva seja mesmo à prova de chuva. Do couro à seda, da ganga aos tecidos do futuro, foi uma viagem e tanto. E pode parecer um bocadinho intimidante, eu sei, mas a verdade é que o segredo é exatamente o mesmo para todos eles, e é bem simples. Começar pequeno. A prática leva mesmo à perfeição. A mestria vai-se construindo, uma costura de cada vez, um projeto simples de cada vez. E assim, chegamos ao fim. Depois de termos espreitado o mundo luxurioso do couro, a elegância flutuante da seda, a força imparável da ganga e a ciência dos tecidos técnicos, fica a pergunta no ar. Qual destes mundos despertou mais a curiosidade? Qual destes desafios vai ser o próximo a aterrar na mesa de costura?